A ansiedade é uma doença que atinge, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 264 milhões de indivíduos no mundo. E sabe o que é pior nessa história toda? O Quanto se Brasil, trata? o Brasil lidera o ranking mundial. Nós somos os recordistas mundiais Da em ansiedade. transtorno de ansiedade. E quanto se trata? Se você for ver na porcentagem do Brasil, que é recorde, quanto se trata? Acredito que muito poucos. Muito poucos, porque é um diagnóstico que é negligenciado. Todo mundo ansioso. Todo Deve mundo ser. ansioso, isso é excesso de estresse, você não está sabendo manejar suas perdas, o seu dia a dia. E as pessoas, na verdade, estão adoecendo. E quais são as principais características de um transtorno de ansiedade? Existem vários transtornos de ansiedade, né? Tem um leque aí muito grande de apresentações patológicas da ansiedade. Veja bem, a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Sim. Deixa eu te explicar melhor. A ansiedade não patológica, ela está presente na gente para nos proteger. Tá. Por exemplo, uma presa e um predador. Se a presa não consegue antever o perigo e se preparar para ele, diante do predador, ela não consegue ter a posição de luta ou fuga. Certo. Certo? Então, essa é a ansiedade normal, benéfica e mantenedora da espécie. Sim. Por exemplo, eu para vir aqui, me preparei Sim. para o meu desempenho poder melhorar. Então, ela também ajuda a gente a desempenhar melhor o que a gente precisa fazer. Entendi. Te prepara, te ajuda a preparar. Sim, me ajuda a preparar. Tá. Para as situações de perigo e para as situações que eu preciso de um desempenho melhor. Sim, entendi. O que acontece é quando essa estimulação da ansiedade, né, existe toda uma zona cerebral que é estimulada quando você percebe um perigo. Certo. O que acontece com as ansiedades patológicas é que essa zona cerebral está hiperestimulada ou por muito tempo ou muito intensamente. E aí você começa a desregular todo o circuito cerebral responsável pela leitura do medo, pela apreensão. Aumenta muito, você começa, tipo assim, a aumentar muito aquela situação. E com isso as situações começam a ficar inviáveis. Entendi. Então, assim, a gente tem várias apresentações da ansiedade, mas de um modo geral. Pensamentos ruminativos acerca do futuro, geralmente pensamentos catastróficos, isso não vai dar certo, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ou pensamentos acerca do passado. Eu não devia ter falado aquilo para fulano, devia ter feito daquela maneira. E aquilo ruminando na cabeça, ocupando um tempo mental desnecessário e a mais. Uhum. Dificuldade de dormir, dor nessa região cervical, tensão, apreensão, medos mais irracionais do que o deveria ser e por mais tempo. Essas são algumas características da ansiedade. Tem ansiedade que vem em ataques de pânico, por exemplo. Tem ansiedade que vem em forma de mutismo seletivo, retirando a voz do indivíduo. Tem a ansiedade social, que é a grande ansiedade, a ansiedade mais prevalente nos adultos, que é a ansiedade do desempenho, de você estar no lugar e desempenhar o que você precisa. E essa ansiedade do desempenho, o indivíduo que a tem, ele tem uma crença de que os outros são sempre melhores e que os outros estão sempre julgando ele. Então, ele não consegue se expor em lugares públicos. Eu não estou falando de subir num palco para fazer uma palestra, não. Estou falando de sentar numa roda de amigos e ficar à vontade. Nossa. E para você ver como isso é prejudicial, essa pessoa às vezes acaba sem círculo de amizades, tem dificuldade para estabelecer relações amorosas, tem dificuldade para conseguir emprego, porque tem que fazer entrevista. Então, é muito disfuncional. Então, esses sintomas, quando eles começam a gerar ansiedade, sofrimento, essa pessoa precisa ir no médico. Não é frescura, não é bobeira, é uma realidade, e é uma realidade que atinge muita gente e que deixa muita gente disfuncional.